Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Senhor presidente ia me chamando de doutor, mas eu sou bacharel apenas. Não fiz nem mestrado, quanto mais o doutorado. Bom, eu me inscrevi, mais uma vez, para chamar a atenção dos meus colegas nessa casa a respeito do colapso hídrico que nós estamos vivendo no nosso país. Hoje tem uma matéria extremamente preocupante no jornal Globo sobre a situação da seca no Nordeste. Já são 4 anos de estiagem no Nordeste brasileiro. Isso já levou ao colapso 40% dos reservatórios que abastecem Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba. Nesses 4 estados, segundo a matéria do Globo, existem 422 represas públicas. Dessas, 162 estão em nível crítico e 60 já secaram totalmente. Aqui no Rio de Janeiro, a gente também vem enfrentando problemas graves. O problema no Sudeste não é só em São Paulo. Tem aqui uma matéria também do jornal Globo do dia 4 de setembro, falando que a reserva do Paraibuna operava com 0,79% do volume útil, provavelmente entrando no volume morto em 10 dias. O conjunto dos reservatórios do Paraíba do Sul, que são os valores médios das principais represas, Paraibuna, Santa Branca, Jaguari e Funil, na última sexta-feira estava com 6,9% acima do volume morto. Eu queria pedir para o pessoal da casa projetar a imagem que a gente tinha selecionado, porque eu quero mostrar. Esse gráfico foi feito pelo pessoal do meu gabinete com os dados do INEA. Esses dados correspondem ao dia 13 de agosto de 1995 até 2015. Cada barra é um ano, no dia 13 de agosto. Se vocês prestarem atenção, na maior parte dos anos, nós temos mais de 60% de água nos reservatórios, na média dos 4 reservatórios. O recorde negativo tinha sido em 2003, 21,54% do reservatório, em 2003. No ano passado, no dia 13 de agosto, os reservatórios tinham 20,19%. Quer dizer, no ano passado nós batemos os recordes dos últimos 20 anos. Só que esse ano nós temos 8,35%. Quer dizer, a média dos reservatórios no dia 13 de agosto de 2015 era menos da metade do recorde que tinha sido batido no ano anterior. E como o jornal O Globo informa, na sexta-feira da semana passada, de 8,35% já tinha caído para 6,9%. Olha, no ano passado, quando começaram as notícias sobre a crise hídrica de São Paulo, eu procurei me informar o máximo possível. Cheguei a imprimir umas 300 páginas de relatórios, de artigos científicos, vi algumas horas de vídeo, pedi até ajuda pela internet, pelo Facebook, para as pessoas me mandarem fontes para tentar entender o que estava acontecendo. E eu acho que uma situação como essa, aliás, pode tirar a imagem, obrigado pelo mostrar o gráfico. Uma situação como a gente está vivendo, ela é parecida com o desastre de avião. Tem que acontecer vários problemas, São vários erros que levam a uma queda de um avião.
o colapso hídrico, especialmente num país conhecido como rico em águas pelo mundo inteiro, né, com sistema de chuvas fantástico, etc. Para o país feito o Brasil chegar à situação que ele chegou, são muitos erros graves. E uma das coisas que me preocupa é que até agora as respostas das autoridades, ou elas são absolutamente insuficientes, dizer que a população precisa economizar água. Gente, a população, claro, precisa ter uma relação responsável com o consumo da água, mas o consumo doméstico corresponde a 6% do consumo nacional. Não adianta a população economizar água. O problema não está aí, na ponta. O problema é muito mais grave, porque ele envolve o nosso modelo de desenvolvimento. Aí se fala em fazer a população economizar água, fala-se, por exemplo, na transposição do Rio São Francisco para ajudar a amenizar o problema da seca no Nordeste, não é? Fala-se agora em usinas de dessalinização. O Ceará e o Rio Grande do Norte estão anunciando que vão criar usinas de dessalinização. Não é? Fala-se em medidas de gestão, de construção de dutos, ligando uma represa vazia a outra represa vazia. A gente, infelizmente, a gente vive uma situação no planeta e no país que, do ponto de vista ambiental, é muito grave. A gente vai ter que reinventar o nosso modo de viver. Vejam só, a questão do consumo. O problema do consumo não é água líquida na casa da gente. O problema do consumo é que a gente consome uma série de produtos que utilizam muita água na sua produção. Automóveis utilizam muita água na sua produção. Tudo que é feito de alumínio e de cimento necessita de muita água para produzir energia elétrica. O gado, né, plantar soja para alimentar o gado, criar o gado nas proporções que a gente cria hoje. A questão do consumo que precisa mudar é muito mais profunda do que fechar a torneira. Eu, sinceramente, não consigo nem imaginar a dimensão do que precisa mudar em termos de consumo. Mas, por exemplo, eu assisti a um documentário de um partido europeu, Partido de Defesa dos Animais, da Holanda, que tem 1 eurodeputado. A esse partido mostrando o problema da agropecuária para produzir a crise hídrica. Além de falar do problema dos gases produzidos pelo gado, o documentário chega no Brasil, mostrando o grande dano ao meio ambiente que ocorre hoje no Brasil pelo desmatamento do cerrado, pelo desmatamento da floresta amazônica para plantar soja para alimentar o gado europeu e para criar gado também para exportação e para o consumo interno. Problema gravíssimo. O agronegócio hoje responde por 70% do consumo da água do país. É inviável. Nós criamos na Câmara Municipal uma comissão especial para debater a questão do colapso hídrico. Estamos, eu, João Cabral e Eduardão, fazendo parte dessa comissão. E no próximo dia 24 de setembro, a partir das 9h30, nós vamos fazer uma audiência pública aqui nesse plenário para debater o colapso hídrico, as consequências do colapso hídrico na cidade do Rio de Janeiro. O que acho que a gente pode concluir, e que é muito importante que a gente entenda, em primeiro lugar o colapso hídrico veio para ficar. Ele não vai ser resolvido sem nós enfrentarmos o problema do desmatamento da Mata Atlântica, do Cerrado e da Amazônia. O colapso hídrico vai trazer problemas sociais graves num curto espaço de tempo. Tanto que em São Paulo, o Comando Militar do Leste já fez um painel para debater como ocupar a cidade de São Paulo e manter a ordem caso haja crise de abastecimento agora no segundo semestre desse ano. O Exército quer evitar o cenário Itu, que rolou no final do ano passado, com muito conflito social na cidade de Itu, por conta da falta d'água. E nós precisamos debater o papel do agronegócio,
da indústria e da mineração, na produção da seca que está atingindo hoje territórios que nunca tinham sido atingidos pela seca antes na história do Brasil, e que volta a atingir duramente o Nordeste brasileiro com essa situação de colapso que nós estamos vendo. Então nós, os parlamentares desse país, precisam arregaçar as mangas e estudar um cenário que pode se transformar numa situação gravíssima, inclusive levando a nossa crise institucional para níveis inimagináveis até esse momento. Obrigado pela atenção de todos e todas.